Olá, sejam bem-vindos, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim de História e estarei mediando a aula da professora Luíse. Boa tarde, professora Luíse. Boa tarde, professora Janaína, tudo bem? Tudo bem. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a escravidão no mundo antigo e no mundo contemporâneo. Professora Luíse, uma ótima aula. Obrigada. Boa tarde, estudantes da primeira série do ensino médio. Sou a professora Luíse Coutinho. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história, que, como a professora Janaína já nos adiantou, vai ser sobre a escravidão no mundo antigo e no mundo contemporâneo. Hoje nós vamos revisitar alguns pontos já trabalhados nas aulas sobre as civilizações do Oriente Próximo, né, Mesopotâmia e Egito, situando aí na questão da exploração do trabalho escravizado também, tá? Vamos conhecer antes as habilidades e os objetivos da aula de hoje. Vai aparecer na tela para vocês. Então, olha só, hoje nós vamos trabalhar aí apresentando os modos de produção dos povos da antiguidade e situações análogas à servidão e à escravidão na era contemporânea, ou seja, nos dias atuais. E a habilidade do currículo do Estado de São Paulo será identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e as civilizações ao longo da história. A gente já vai começar a nossa aula com uma provocaçãozinha ali, uma questão para vocês refletirem, até trazendo, né, professora Janaína, assuntos que já foram tratados lá no ensino fundamental, que é a questão da escravidão moderna, né, professora? Sim, nas aulas de história, nas aulas de geografia, no decorrer aí do ensino fundamental, vocês tiveram várias aulas que trataram deste assunto. Então, acreditamos que é um ponto que vocês já têm aí um conhecimento prévio, e nós vamos agora fazer a verificação desses conhecimentos. Exatamente. O conhecimento prévio que a gente quer que vocês levantem, mobilizem e comentem no chat é o seguinte, vai estar através da seguinte pergunta. A escravidão ainda existe no mundo? O que vocês acham? O que vocês conhecem de situações aí que caracterizam uma exploração mais contundente do trabalho, que caracterizam a escravização mesmo das pessoas no mundo atual? Vão pensando aí, colocando no chat que já já a gente retoma, tá? Mas, como eu falei para vocês, falando em retomada, inclusive, vamos retomar alguns pontos já trabalhados em aulas anteriores, tá? Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar é da servidão coletiva. Nós já falamos sobre ela nas aulas sobre Mesopotâmia e sobre o Egito, mas para colocar aí a definição para vocês de uma forma mais resumida, tá aí. A servidão coletiva, ela aparece na antiguidade, né, que é o momento histórico que nós estamos estudando. Também é conhecida como modo de produção asiático. Então, a servidão coletiva é aquela onde o trabalhador, né, ele é considerado um servo de uma instituição maior, né? Tanto é que geralmente a servidão coletiva aparece em civilizações teocráticas e politeístas. Será que vocês lembram o que é teocrático e politeísta? Será que eles lembram, professora? Eu acredito que sim, hein? Então eles usaram muito esse termo. Eles usaram muito esse termo, mas para quem não lembra, o teocrático, né, a teocracia são governos relacionados a divindades, né? Então, por exemplo, o faraó egípcio, ele era considerado um descendente direto do deus Ra, que era o deus Sol, né? Então, eles cultuavam o líder, né, como reconhecendo nele uma figura divina. Eles associavam poder e religiosidade. Isso é teocracia, né? Teo é de Deus, né? Kratos de governo, como se fosse o governo dos deuses. E deuses no plural, porque essas civilizações eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, de novo, retomando o Egito, né, tínhamos o Osíris, que era o deus da fertilidade, tínhamos a Ísis, que era relacionada a chuvas, tínhamos o Horus, que era o deus, né, do mundo dos vivos, e assim por diante. Então, todas essas divindades, muitas vezes, elas eram condensadas, né, a sua simbologia era condensada na figura do líder político. Isso é muito comum no mundo antigo. E o trabalhador nessa situação, ele fica como um servo dessas divindades. Então, quando ele trabalha, ele não trabalha para ele, ou para a civilização, ou para o governo, ele trabalha para os deuses. Por isso também que os impostos eram considerados como oferendas aos deuses, né? E as pessoas ofereciam o fruto do próprio trabalho, geralmente a maior parte da sua produção, né? Em forma de oferenda para os deuses. Por isso que a gente caracteriza como uma servidão. O cara trabalha basicamente pela sobrevivência, mas o objetivo maior do trabalho dele é servir.
Beleza? Vamos continuar com as definições lá na tela para vocês. Então, olha só, lá no mundo antigo, essa servidão coletiva ela era aplicada principalmente na produção agrícola, né? E é caracterizada pelo trabalho compulsório do camponês. Então, geralmente é o cara que trabalha no campo, com as plantações, é que vai né, ter a sua produção convertida em oferendas ou impostos, né? E como está colocado aí, né, os deuses, né, é quem acabam, vamos dizer, recebendo o fruto, pelo fruto desse trabalho aí, que era assim que eles encaravam as coisas na época, certo? Mas nem todas as pessoas eram servas, né, porque o servo, ele ainda recebe algo pelo trabalho e, mais importante, ele tem a sua liberdade individual garantida, vamos dizer assim, né, ou seja, ele não é considerado um objeto ou uma propriedade. Quem é considerado objeto ou propriedade é o escravizado. E no mundo antigo nós tivemos escravidão em várias civilizações, que é o que a gente vai ver agora. Então, olha só, escravidão na antiguidade, né? As civilizações antigas eram comuns as situações de escravidão por dívidas, ou seja, o cara, quando o sacerdote bate na porta dele, ele não tem o tributo a pagar em produto, em produção, ele pode pagar com trabalho, né? Trabalhando por um determinado período até quitar a sua dívida. E a outra situação era por conquistas de guerras. Eu sou lá do povo X, aí o povo Y vem, invade meu território, nós entramos em guerra e meu povo é conquistado. Eu e o meu povo viramos escravizados dos povos vencedores. Essa era uma situação também muito recorrente. No Egito, por exemplo, os escravizados, tanto por dívida quanto os prisioneiros de guerra, eles eram aproveitados na construção das grandes obras públicas, como as pirâmides, por exemplo, né? Nós tivemos também a situação da escravização dos hebreus que nós vimos na aula passada, né? A situação dos hebreus foi diferente porque eles foram meio que punidos, né, com a escravidão. Os hebreus, só lembrando, saíram lá da chamada Terra Prometida, na região da atual Palestina, foram para o Egito, porque ali era um território melhor por conta do rio Nilo, as terras eram mais férteis, e quando os hebreus chegaram lá, os Hicsos estavam governando, né? Então, os Hicsos deixaram os hebreus de boa lá, podem trabalhar aí, se estabelecerem, pegarem terras, mas quando os faraós se reorganizam e voltam ao poder, eles expulsam os Hicsos e mantêm os hebreus no território egípcio como escravizados, alegando que, como eles contribuíram para o estabelecimento dos Hicsos no território, agora eles vão ser punidos com a escravidão. E a escravidão durou bastante tempo lá. Sim. Né? Outras situações aí no mundo antigo, voltando lá na nossa tela, né? Na Grécia Antiga também tivemos escravidão, né? Áreas diversas de atuação aí, né? Não era só trabalho braçal, como no Egito, por exemplo, tinha o trabalho intelectual e doméstico também. Então, tinham médicos, professores que eram escravizados, né? Outra situação da Grécia Antiga era o serviço militar obrigatório, né? E que esse trabalho obrigatório, esse serviço militar obrigatório acabou condenando muitos trabalhadores à escravidão por dívidas. No caso, nós estávamos até conversando acerca de Atenas e Esparta, não é, professora? Isso. E quando a professora se referiu ao serviço militar obrigatório, nós conversávamos sobre Atenas e Esparta. Em Esparta, eu posso considerar que esse trabalho militar, ele era obrigatório ou ele fazia parte ali da ideia da formação da própria sociedade espartana? Então, em Esparta, até já dando spoiler de aulas futuras, mas aí já fica o gostinho para vocês continuarem acompanhando a nossa programação aqui. Em Esparta, o único jeito de você garantir a sua cidadania, ter direito de participação política, e até mesmo, professor, o direito de constituir família, casar e ter filhos, era passando pelo serviço militar. Então, o topo da pirâmide social em Esparta era ocupado pelos militares espartanos, era sinônimo de guerreiro. Então, para eles, a guerra era uma grande oportunidade de ascensão social, de poder, né, de exercício de poder. Já em Atenas, não. Geralmente, os eupátridas, que eram os donos das melhores terras, promoviam guerras de expansão territorial, de colonização ateniense, né? Para essas campanhas de expansão colonial, né, expansão territorial, você precisa de soldados,
e aí eles convocavam obrigatoriamente os camponeses. E aí o camponês tinha que ir para a guerra, os equipamentos de guerra ele tinha que pagar do próprio bolso, não era fornecido isso pelo poder político de Atenas, né? E muitas vezes, ao adquirir esses equipamentos, armamentos, ele se endividava. E mais, geralmente, o camponês, né, responsável pela produção nas terras dos próprios eupátridas, lá também eles tinham a questão da servidão, das oferendas, né, de doar parte do pagamento como oferenda ou imposto, né, só que o cara não trabalhou porque ele estava na guerra. Aí quando ele volta, ele descobre que ele está duplamente endividado, ele se endividou comprando os equipamentos e ele se endividou deixando de trabalhar na terra do eupátrida. Adivinha qual era a solução que o eupátrida dava para ele pagar essa dívida? E escravidão, né? Então, o trabalho compulsório no exército, que a gente chama de conscrição, já já a gente explica isso melhor, acabava gerando uma situação de escravidão por dívida. Isso inclusive, foi objeto de revoltas, de rebeliões populares, que, inclusive, garantiram alguns direitos a esses cidadãos atenienses, mas aí também é spoiler já de outra aula, né? Não vamos dar spoiler, que vocês vão ver isso ainda nesse bimestre, tá? E, para a gente encerrar lá, situações de escravidão no mundo antigo na Roma antiga, né? E lá em Roma existia as terras públicas, né? Muito parecido com essa situação que eu falei agora da Grécia, da colonização, da expansão territorial. A gente sabe que Roma foi o maior dos impérios ali do mundo antigo, extensão de terra muito grande, né, ocupando 3 continentes. E quanto mais terras você tem, maior a sua necessidade de mão de obra. Então, quando Roma conquistava os territórios, eles também conquistavam as pessoas do território, né? Que aí, aquele território conquistado era intitulado Ager Públicos, ou seja, terras públicas. Nessas terras vão ser plantados alimentos, muitos, inclusive, utilizados lá na chamada política do pão e circo, né? Onde distribuir esse alimento gratuito para a população, para manter a população calminha, né? Um jeito de alienar a população. Colocava lá os gladiadores, né? Isso, os gladiadores, os escravizados também tinha essa outra situação. Romanos escravizados lutavam no Coliseu em troca da própria liberdade, né? E era uma luta que envolvia apostas. Então, o dono desse escravizado falava assim, ó, se você ganhar 10 lutas, eu te deixo livre, mas aí você tem que ganhar primeiro para você viver, porque as lutas só acabavam com a morte de um dos oponentes, né? E o dinheiro das apostas ia para o dono desse escravizado. É uma outra situação de escravidão no mundo antigo também, certo? Então, vamos dar prosseguimento, mas antes, professora Janaína, alguns alunos já colocaram alguma colocação, alguma resposta a respeito daquela primeira pergunta? Ainda não, nós estamos com o chat fechado, mas assim que abrir o chat, vocês podem responder a questão disparadora, que a professora Luíse colocou no início da aula. Como que era a pergunta, Pro? Será que ainda existe escravidão no mundo de hoje, no mundo atual? Então, vamos pensar aí nesse sentido, e quando o chat estiver aberto, a gente vai ter acesso às respostas de vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Quando acaba o Império Romano, a gente tem a situação da formação do mundo feudal. E algumas tradições que existiam nesse final de Império Romano, com os povos germânicos, se estenderam, se transformaram em pilares da formação da sociedade e da própria economia feudal. Então, olha só aí na tela a questão da servidão na Idade Média, né? Então, na transição do Império Romano para o feudalismo, que ocorreu ali entre os séculos V e XII, a servidão se caracterizou pelas relações de colonato e comitatus. Então, vamos explicar o que é o colonato e o que é o comitatus. O colonato é aquela situação onde o camponês não tem terras para trabalhar, né? Ele precisa de terras para trabalhar, então ele vai prestar serviço para quem tem. Geralmente, quem tem terras não vai pegar na enxada para plantar nada, né? Ele quer que alguém trabalhe para ele. Então, o que ele faz? Ele loteia uma parte do seu território, fala para o colono, colono, você pode trabalhar aqui nesse território, né? Parte da produção você vai me conceder, e a outra parte da produção desse pequeno pedaço que eu estou te cedendo, você pode utilizar para a sua própria sobrevivência. Mas você vai fazer isso na sua hora de folga, porque de segunda a sábado você vai trabalhar no restante das terras que a mim
pertencem. Isso é a base do mundo feudal, né? Tem o senhor feudal, dono de todas as terras, né? Os servos trabalham para esse senhor feudal. Então, olha lá na tela a imagem, né? Só para a gente ter uma visualização de como era isso, né? Então, nós temos lá o castelo do senhor feudal. As partes cultiváveis eram divididas entre parte senhorial e parte servil. O servo, que são essas pessoinhas que vocês estão vendo trabalhando aí, primeiro trabalham nas terras senhoriais, para depois trabalhar nas terras de onde eles podem tirar o sustento deles, tá? Então, isso é o colonato, é uma espécie de acordo onde a pessoa que depende da terra para sobreviver oferece seus serviços e fica com uma pequena parte que só garante mesmo a sobrevivência. Essa situação é um tanto degradante, mas, né, tinha uma outra tradição que garantia a presença, que garantia o firmar desse acordo aí, que é o comitatus, que é outra tradição dos povos germânicos, muito praticada ali nas relações com os romanos, ali no final do Império Romano. O que é o comitatus? O comitatus ele é caracterizado pela fidelidade entre quem concede um benefício e quem recebe. No caso aí da servidão no mundo medieval, no mundo feudal, o servo da gleba tinha que dar graças a Deus, né, professora Janaína, que o senhor feudal de muito bom coração cedeu um pedaço de terra para ele trabalhar. Esse ceder entre aspas, porque essa terra continua sendo de propriedade do senhor feudal. O colono ele tem o direito de uso da terra, ele não tem a posse da terra, né? Mas é um jeito que você tem de sobreviver. Então, em troca deste favor que o senhor feudal fez a esse colono, ele vai trabalhar para esse senhor feudal o resto da vida. Sim. Né? É como se ele estivesse protegendo aquele camponês, né? Exatamente. Ele dá proteção para o seu servo. Em troca, a terra. Mas essa proteção ela tem um preço bastante caro, que é, na realidade, a própria liberdade do servo que vai trabalhar a vida inteira ali, ele e sua família, né? Exatamente, que a condição de servo, inclusive, era hereditária. Filho de servo é servinho, né? Vai se perpetuando ali. Então, embora pareça uma aparente liberdade individual, na verdade, esse servo não tem essa liberdade, porque ele fala assim, não, mas eu recebi esse imenso favor do senhor feudal, que ele me deixou ficar nas terras dele, então ele acabava ficando ali e se perpetuando, né? As outras gerações da família também. Tanto que era muito comum servos que nunca tinham conhecido nem o feudo vizinho, eles nunca saíam daquele miolinho, sempre trabalhando ali para o senhor feudal, garantindo a sobrevivência do dono da terra, tá? Então, embora a gente não fale que é escravidão, está caracterizada a perda da liberdade individual desse trabalhador aí, tá? Temos interações, professora legal. Luiz, a respeito da primeira pergunta. Bom, a professora perguntou se ainda existe escravidão na atualidade. A maioria dos alunos estão respondendo que sim, eles acham que existe a escravidão, porém ela não é tão cruel como antigamente. Um aluno que lhe respondeu, que eu achei bem interessante, que foi o Vinícius, que hoje nós temos uma escravidão tecnológica. Achei bem interessante essa resposta. Deixa eu ver mais um aqui, a Sabrina. Ela disse assim, eu acho que não, pois todos os trabalhadores ganham dinheiro. E aí, qual seria a resposta mais correta, professora Luíse? Olha, essa da escravidão tecnológica, eu fiquei até curiosa, né? Eu acho que ele deve estar falando de uma dependência da tecnologia que a gente tem, né? Mas a gente tem que colocar em perspectiva o seguinte, a escravidão, ela geralmente caracteriza a perda de liberdades individuais. Então, talvez uma dependência da tecnologia não vai não vai reverberar em perda da liberdade individual, porque às vezes a pessoa escolheu aquilo, né? Mas se ele estiver falando talvez da precarização de relações de trabalho por meio da tecnologia, talvez essa resposta encontre correspondência com o que a gente está colocando na aula de hoje, né? A gente acabou de ver a questão aí da greve dos motoboys, dos aplicativos, né? A questão do aplicativo sendo patrão ali, né? A empresa é pequenininha, mas ela
emprega, entre aspas, né, uma multidão de trabalhadores, e a gente conheceu aí nessa última semana as precárias situações, né, desses trabalhadores aí, que nesse tempo de pandemia têm sido essenciais, né? E sem nenhuma garantia de vínculo, né, de trabalho com seus empregadores, e sem garantia também de saúde, de proteção a eles. Professora Luísa, tem mais uma interação aqui do Cauã Camargo. Ele diz assim, ó, em alguns países comunistas existe a escravidão. Hoje em dia, só em países comunistas. Ele deve estar se referindo aqui à China, será que é isso? Talvez a China, alguns países ali, porque a exploração do trabalho é muito grande, às vezes as pessoas ganham um salário irrisório, mas nós temos situações idênticas a essas da China na América do Sul e no Brasil também, né? Então, sem querer dar spoiler, mas já dando, né? Existem essas situações também de uma precarização tão grave das relações de trabalho, que a pessoa às vezes recebe muito pouco, e também tem situações onde a pessoa não recebe absolutamente nada pelo trabalho. E isso a gente observa em vários países, principalmente aqueles de economia em desenvolvimento, né, como é o caso da China e como é o caso do nosso país. Mas já que a gente está nesse momento de chat, né, professora Janaína, nós temos uma atividade que, inclusive, se você, estudante, tem o caderno do aluno da primeira série do ensino médio, volume 2, lá na página 74, vocês vão encontrar o texto que vai aparecer aí na tela também. Então, vocês podem acompanhar a leitura a partir do próprio caderno, tá? Então, olha só, vamos fazer essa leitura compartilhada aqui rapidinho, para depois vocês responderem uma pergunta para a gente. Então, esse trecho que está aí aparecendo é do filósofo Aristóteles, né, da Grécia Antiga, e aí ele pondera duas questões a respeito da escravidão lá na Grécia Antiga. Então, ele começa dizendo assim: alguns pretendem que o poder do senhor é contra a natureza, e se é um escravo e o outro livre, é porque a lei o quer, que pela natureza não há diferença entre eles e que a servidão é obra não da justiça, mas da violência. Então, essa é uma ponderação que ele faz a respeito da visão que muitas pessoas poderiam ter ali na Grécia Antiga a respeito da situação do escravizado. Porém, olha o que o Aristóteles completa aí. O escravo é uma propriedade, parte integrante da família, pois sem os objetos da necessidade é impossível viver e viver bem. Não se saberia, pois, conceber lar sem certos instrumentos. Então, olha as palavras que Aristóteles usou nesse excerto que nós acabamos de ler aí, e é com base nelas, nessa leitura, que vocês vão responder a seguinte atividade agora no nosso chat. Então, olha só. Segundo o fragmento da obra de Aristóteles, qual era a concepção que se tinha sobre a pessoa escravizada e o seu papel social? Daqui a um minuto a gente volta. Muitos estudantes utilizando a sua atitude historiadora, muito legal. Nós temos aqui a participação e colaboração do professor Antônio. Ele diz que são ferramentas de trabalho. A Giovana, ela disse que era uma posse sobre a outra pessoa. O Gustavo Lopes, ele diz assim, que mesmo sendo parte da família, ele ainda era um objeto. Perfeitamente. Então, parabéns aos estudantes, é isso mesmo, né? Inclusive, olha que curioso, né? Ao mesmo tempo que se considera uma parte da família, é também considerado um objeto. Talvez assim, é parte da família como é uma máquina de lavar hoje, ou uma televisão, né? Está ali a serviço da família, né? Então, é nesse sentido que ela faz parte. Então, nós temos aí, né, nesse trecho que nós lemos do Aristóteles, a questão da objetificação da pessoa escravizada, né? Ela é um instrumento, ela é um objeto, né? E disse que, né, não é possível viver bem sem ter um escravizado em casa. Então, bem complicado, né? Os alunos, eles relacionam muito a questão da escravidão com os maus tratos. E, nesse caso, eles não sofriam tantos maus tratos quanto os escravizados africanos, né? Exatamente, né? Porque a situação do escravizado foi uma coisa muito forçada, muito violenta, né? Então, ele era arrancado, do escravizado negro africano, arrancado da sua terra e tinha que trabalhar compulsoriamente e de graça, né? Então, isso poderia suscitar
suscitar nessa pessoa, obviamente, poderia não, com certeza suscitavam um sentimento de revolta. Essa revolta ela pode se converter em tentativas de fuga, em rebeliões. Então, para reprimir isso, é que se utilizava dos açoites, das violências contra esse escravizado, que era para ele, né, entender que dali ele não ia sair. Ao contrário da Grécia Antiga, onde, por mais violenta também que fosse essa questão de você objetificar uma pessoa, é uma forma de violência. Mas isso era compreendido como normal dentro da sociedade, né? Embora também na Grécia Antiga nós tivemos rebeliões, revoltas também, tá? Não significa que as pessoas aceitavam pacificamente a escravidão lá, não. Mas ela era um pouco mais naturalizada, até a ponto do filósofo Aristóteles colocar o que colocou ali naquele texto, do que a questão do negro africano escravizado, que ali era realmente uma violência explícita, certo? Vamos para mais uma interação via chat aí, agora vocês vão analisar uma imagem. Então, olha só, os retratados na imagem abaixo são camponeses, prisioneiros ou escravizados. Então, olhem todos os detalhes, o ambiente, né, as vestimentas, os instrumentos e tirem as suas conclusões. Daqui 1 minuto a gente volta. Vamos com as interações. Bom, no geral, os alunos eles estão bem divididos, professora Luiz. Eles estão dizendo assim, escravos, ora camponeses, mas o Valdirei, ele disse que são todos, e que são as 3 situações. Olha, Valdirei, né? Valdirei. Parabéns, viu, Valdirei? É isso mesmo. Essa imagem, inclusive, eu gostaria que colocasse na tela novamente. Essa situação aí caracteriza uma das modalidades de escravidão moderna. Essa foto é de 1903, ou seja, do começo do século passado. A escravidão nos Estados Unidos, que é onde essa foto foi tirada, já tinha acabado, né, já tinha sido abolida a escravidão, mas em alguns estados norte-americanos eles deram um jeitinho de continuar perpetuando esse tipo de exploração sobre a população negra. Então vocês podem identificar aí, eles estão como camponeses, porque eles estão num campo de milho, né, todos ali de enxada na mão. Eles são prisioneiros pelas roupinhas, que vocês estão vendo, essa roupa típica de prisioneiro listradinha, né? E eles são escravizados porque a forma, né, justificada ali naquele momento da sociedade norte-americana, tá? A forma de ressocializar esses infratores era por meio do trabalho. Então, eles estão trabalhando como camponeses, mas eles não estão recebendo nenhum centavo. E como eles estão prisioneiros, eles também estão privados da liberdade. E vocês notem que são crianças e adolescentes aí, são menores de idade, né? Por quê? Qual foi o jeitinho, né, que os norte-americanos ali conseguiram para perpetuar a escravidão em relação ao negro ali, né? Eles classificavam várias situações que eram situações de negligência social por parte do Estado norte-americano, eles classificavam como crime. Como assim, professora? Então, olha só, o negro africano, pela questão do preconceito aí, né, se perpetuou, né, o negro norte-americano, melhor dizendo, se perpetuou com aquela pecha ali do escravizado, né, eles já recebiam todo tipo de preconceito, de marginalização, e muitos não tinham acesso ao mercado de trabalho, né, se sujeitavam trabalhando fazendo bicos, enfim. Então, a situação do desemprego era muito grande, porque não existia um programa de integrar esse negro na sociedade. Só que o que eles faziam? Desemprego era lido como vadiagem, e vadiagem é crime. Então, se um negro era abordado e falava assim, onde você trabalha? Ele, não tenho trabalho, era preso e era levado para essas instituições prisionais, onde ele ia passar por trabalhos forçados, né? Então, é ou não é um jeito de escravizar ainda esse negro, sim, que pela lei já tinha liberdade, mas não tinha cidadania pela própria negligência do Estado norte-americano, que a gente também percebe, né, pelos últimos acontecimentos, que é uma permanência triste da história, né, que vem se arrastando aí. Aconteceu no Brasil, não é, professora Luísa? Que nós também tivemos na história, no século XIX, uma lei contra os vadios.
Então, aqueles que eram encontrados perambulando pelas ruas, eles eram presos, porque eram pessoas que estavam ali contra a ordem pública. E como a professora Luísa disse também, na maior parte eram negros, pois a mão de obra escrava ela foi substituída pela mão de obra dos imigrantes italianos aqui no Brasil. Exatamente. E os negros, eles ficaram à própria sorte, né? Houve aí a abolição da escravidão, mas não houve um plano para inserir essas pessoas na sociedade. Lembrando que essas famílias, elas foram separadas. Então, eles não sabiam muitas vezes de qual parte da África que eles vieram. Exatamente, era muito complicada a situação. Aqui no Brasil também ocorreu esse tipo de criminalização, né? Inclusive de traços culturais, como a capoeira, roda de samba, tudo isso era ilegal no começo do século XX aqui no Brasil, porque eram formas aí da manifestação cultural da negritude brasileira, né? E por uma questão de puro preconceito, marginalizava-se esse negro, criminalizando tudo que era inerente a ele, ao invés de fazer a integração na sociedade, como era o que deveria ter acontecido já desde a abolição em 1888, né? Então, são situações que a gente observa em vários lugares onde teve a escravidão do negro africano, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, a gente vai conhecer agora outras modalidades de escravidão moderna. Então, vai aparecer aí para vocês na tela a definição de escravidão moderna, tá? É uma expressão genérica aplicada a relações de trabalho, particularmente na história moderna ou contemporânea, segundo as quais as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra a sua vontade, sob a ameaça de indigência, detenção, violência ou mesmo morte. Muitas dessas formas de trabalho podem ser acobertadas pela expressão trabalhos forçados, que é o caso da imagem que a gente viu lá, né? Embora quase sempre impliquem o uso de violência. Então, hoje a gente já tem um outro entendimento do que seria a escravidão, né? Não necessariamente a pessoa pode estar privada da liberdade, não necessariamente a pessoa pode estar sem receber nada pelo trabalho, mas se tiver uma situação degradante que fira os direitos humanos, a gente já pode aplicar o conceito de escravidão moderna em cima, tá? Vamos olhar aí as modalidades de escravidão moderna na tela para vocês. Então, olha só, algumas modalidades aí. O trabalho prisional é a situação que nós analisamos na imagem da nossa última interação, lá nos Estados Unidos. Na Austrália também aconteceu. A Austrália, durante muito tempo, foi colônia da Inglaterra e ela era utilizada como uma espécie de ilha para onde pessoas que atentassem contra o poder político ou criminosos eram exilados nessa ilha e tinham lá prisões onde se aplicava o trabalho prisional também. Só que depois, quando descobriu-se ouro na Austrália, eles começaram a olhar a Austrália com outros olhos, né? Temos as situações dos campos de trabalho, os gulags na União Soviética, né? Que era para onde os exilados políticos iam trabalhar. Nós tínhamos na Segunda Guerra Mundial os campos de concentração, porque os judeus que eram levados para esses campos de concentração eram submetidos ao trabalho forçado também. Temos a situação da conscrição, que a gente já mencionou, que é o serviço militar obrigatório. Existia na Grécia Antiga e existe ainda em alguns lugares, né? Um exemplo também na Segunda Guerra Mundial, até já fazendo uma indicação de filme, é aquele Até o Último Homem. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filme, que mostra ali um personagem que ele quer lutar na Segunda Guerra Mundial, mas por uma questão religiosa ele não pode pegar em armas. E aí ele oferece uma outra alternativa de como ele pode ajudar, né, a combater ali os inimigos, né, que eram no caso os japoneses, sem pegar em armas. E aí o governo norte-americano, o exército norte-americano não quer aceitar, né? Então veja, aí está concentrada a questão degradante, né? Ferem princípios individuais. Até as pessoas têm ali questões religiosas, têm seus valores, né? E às vezes essa situação de trabalho militar obrigatório fere esses valores individuais. Então, olha aí a situação degradante que já caracteriza a escravidão moderna, né? Vamos ver as outras aí. Escravidão contratual, então falando do nosso Brasil, né? Nós temos aí no Brasil profundo, no Brasil rural, né? Muitas situações aí que a gente coloca como sistema de barracão, tá? Então geralmente é trabalho no campo ou trabalho relacionado ao extrativismo, né? Onde o trabalhador vai para uma fazenda,
Aí ele tem instalações precárias, né? Ele vai trabalhar por empreitada. Então, vocês vão, a colheita de milho aqui, vocês vão ficar 4 meses trabalhando, né? Aí ele vai lá, se hospeda nessas situações que são os barracões, nesses lugares que são muito ruins, as instalações precárias, às vezes não tem banheiro, não tem dormitório decente, não tem privacidade, né? E aí eles ficam morando ali naqueles barracões, trabalham, e quando vão receber o salário, tem um monte de descontos, porque o patrão desconta a própria estadia nessas instalações precárias, né? O supermercado, ou o restaurante, ou o bar onde eles vão comer, é dentro da fazenda onde eles estão trabalhando, então já se desconta também toda a alimentação, né? Às vezes o próprio transporte, porque são pessoas retiradas de uma cidade e vão para outra, muitas vezes, também é descontada, e aí ele fica sempre naquela situação, eu dependo da estrutura que a fazenda me oferece, que é péssima, trabalho para ela e depois eles vão lá e descontam todo o meu pagamento, justificando as instalações que eles me ofereceram. Ou seja, o cara está trabalhando o quê? De graça. E isso acontece, 2020, viu, gente? Hoje nós temos situações assim no Brasil, né? Se procurar, se a gente for fiscalizar, a gente acha com uma certa facilidade, infelizmente. E as pessoas relacionam muito esse tipo de trabalho com o campo, mas nas cidades nós também temos trabalho escravo, moderno, nas mesmas condições que a professora explicou, né, dos barracões, nós temos os bolivianos, exatamente, chineses, entre outras nações que vêm para o Brasil trabalhar no sistema de trabalho escravo. Exatamente, a situação dos bolivianos aí é bem complicada, né, direto se descobre, às vezes uma casa está vivendo 20 famílias, né, trabalhando na área ali têxtil, né, confecção de roupas, e às vezes o salário ele é todo descontado, né, as próprias instalações que são também precárias são cobradas e descontadas do pagamento, então na prática a gente tem uma situação de escravidão, né, tem a degradação da condição humana e tem exploração violenta do trabalho, tá? E para a gente finalizar aí, temos o tráfico de pessoas também, tá? É uma modalidade de escravidão moderna, né? Então tem o tráfico negreiro que aconteceu lá no século XVI, né? Tem a questão do tráfico internacional de pessoas até hoje, muitas delas aproveitadas aí também em situações degradantes de trabalho e prostituição também. Isso é muito comum, infelizmente, é histórico, ou seja, em vários momentos a gente detecta essa situação e continua se perpetuando como uma triste permanência da história. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No caderno do aluno, página 74, nós temos vários exercícios aí relacionados à questão da escravidão moderna. Façam esses exercícios e continuem com a gente aqui na nossa programação do Centro de Mídias. Muito obrigada, professora Janaína. Eu que agradeço, professora Luíse, e aos professores que participaram conosco no chat. Lembrando da nossa hashtag Eu no CMSP. Muito obrigada pela aula. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.